Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos fazer agora 4 problemas sobre campo elétrico e potencial. Tá? Na verdade a gente vai ver diferença de potencial. Tá? O primeiro problema é o da página 41, questão 3, que é esse daqui, ó. Coloca-se uma carga Qzinho de 10 microcoulombs, micro significa 10 a menos 6, em um ponto P de um campo elétrico e ela fica sujeita a uma força de módulo 5 newtons. Opa! Então aqui a gente já tem a força e a carga que está recebendo essa força. A gente pode calcular então quantos o valor, a intensidade desse campo elétrico, né? Bom, esse é o quinto exercício da nossa lista, né? Ó, quinto exercício. Então, o primeiro passo nesse problema é você calcular a intensidade do campo elétrico. Você vai pegar a força e dividir pela carguinha ali que ele deu, tá bom? Que no caso é 10 microcoulombs. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Ele deu a força de 5 newtons e 10 microcoulombs. Eu vou mudar aqui. Ó. Vou dar um exemplo, tá? Para você lembrar. Aliás, eu não vou nem dar exemplo, gente. Faz o seguinte, ó. Ele deu a força, ele deu a carguinha, tá? Na calculadora científica, você tem que escrever lá, né? Então você tem os 10 newtons e você vai dividir por... Aí você abre parênteses para escrever o valor da carga. Qual é o valor da carga que ele deu? 10 microcoulombs, né? Você vai escrever assim, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 6. E fecha parênteses. Tá bom? Aí você vai obter o quê? Você vai obter o valor do campo elétrico em newtons por coulomb, que também é a mesma coisa que volt por metro, a gente já viu isso. Tá? No segundo passo, ele deu a carga, tá? E quer saber a força nesse mesmo campo. Se você tirar essa carga e colocar outra de 20 microcoulombs, né? 20 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Qual vai ser então a força? Então você vai usar a mesma fórmula, só que agora você tem ali o valor do campo elétrico, né, que você calculou naquele primeiro passo, você vai usar o mesmo valor. A força você quer descobrir agora e a carga é 20 vezes 10 a menos 6. Né? Então você vai passar multiplicando, certo? Ó, o Qzinho vai ficar F é igual ao valor do campo vezes aquela carga que foi dada ali, que você também põe na calculadora científica e já era. Beleza, gente? Então esse é a primeira questão aqui. A segunda questão é da página 45, o exercício 8. Vamos ver. Página 45, exercício 8. Está aqui, se é que eu não errei a página. Às vezes eu erro a página, deixa eu ver aqui. Aqui é 44. Ah, tá aqui em cima, ó. Então vamos ver aqui, ó. Duas cargas iguais em módulo e sinal são colocadas no vácuo. A imagem a seguir representa as linhas de força do campo elétrico, né? Então elas produzem um campo elétrico assim, produzido pela interação dessas duas cargas. No ponto P, que está aqui no meio, equidistante de ambas as cargas, então a distância do ponto P a cada uma das cargas é a mesma, né? Equidistante. O vetor de campo elétrico vai ser representado pelo vetor, gente, aqui é aquela velha soma de campo elétrico, né? Que eu já falei para vocês, tá? Deixa eu dar um print aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu abrir outra janelinha aqui do Paint. Ctrl V. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ctrl C. Vou colocar ali na outra. Aqui, ó. Então essa é a questão 6. Questão 6. Seguinte, ó. Vou dar um zoom aqui. Bom, a gente tem o campo de duas cargas positivas. Então a gente imagina o seguinte, ó. Se você colocasse uma carga positiva aqui, nesse ponto, ela seria repelida por aquela, né? Então o vetor do campo elétrico daquela carga vai ser para cá, certo? Ó. E o vetor do campo elétrico daquela carga, né? Vai ser também para fora, aqui, ó, né? Vai ser assim, ó. Aí você soma, como as duas cargas são iguais, os dois campos vão ser iguais. Aí você soma esses dois campos
por aquele método do paralelogramo que eu expliquei naquela atividade para vocês. Não vou terminar aqui, tá? Você termina aí e depois então você a justificativa são os desenhos dos vetores, tá bom? E aí você posta lá, você termina aqui a soma vetorial, né? E aí você vai saber qual é a alternativa correta. Beleza, gente? Então é isso. O próximo exercício, que é o 7, é da página 47, exercício 13. 47. Exercício 12 aqui. Cadê o exercício 13? Aqui, ó. Ai, peraí. Que é o 15, tá na página anterior. Ah, tá aqui, ó. Que é o 13, ó. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra. Tá bom? Então tem um campo elétrico aqui por causa dos íons. Na atmosfera tem um campo elétrico para baixo. Próximo ao solo, longe de concentrações urbanas, em um dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo horizontal. E sua intensidade é 120 volts por metro. Tá? Então esse é o campo elétrico para baixo aqui. A figura mostra as linhas de campo e dois pontos dessa região, M e N. Né? A altura aqui, ó, é 1,20 m. O ponto M está a 1,20 m do solo e N está no solo. A diferença de potencial é D. Então a gente viu, pessoal, que até a gente fez uma experiência, né, lá no FET, em que a gente usou essa fórmula, tá? Questão 7 aqui, ó. Vamos lá. Você vai usar isso daqui, ó. A diferença de potencial, ela é igual ao campo elétrico dividido pela distância entre os dois pontos, tá? A diferença de potencial entre A e B é o campo elétrico uniforme, tá? Ó, é quando o campo é uniforme isso daqui, beleza? Campo uniforme sobre a distância entre A e B. Então, a gente tem o valor do campo uniforme, tá? Esse valor aqui é dado, que ele falou lá é 120 volts por metro. E ele deu também a distância entre os dois pontos, né? Distância na direção do campo, tá? Essa distância aqui, ó, é a distância na direção do campo, que é 1,20 m. Por quê? Por que tem que ser na direção do campo? Porque, na verdade, a distância entre os pontos M e N, eu estou falando A e B, mas na verdade é M e N, né? Deixa eu apagar aqui. M, N. Distância na direção do campo. Por quê? Porque se você for pegar a distância entre N e M, tem uma diagonal aqui, né? Ó, certo? Não é 1,20 m. A distância que a gente usa é na direção do campo. Beleza? Então é para baixo aqui, é 1,20 metro. Uma outra maneira de você pensar esse problema é a regra de 3, né? Se você pensar assim, ó, 120 volts está para 1 metro. E 1,20 m, né? Quantos volts vai ter? Certo? Que é a tensão. Que ele quer saber a diferença de potencial, tá? Entre M e N. Beleza, gente? Então tem duas maneiras de se fazer. Ou você usa a fórmula ou você usa a regra de 3, né? Porque volt por metro, né? O volt para cada metro. Tá bom? A última questão, página 53, exercício 19. Cadê? Na verdade é na 54, né? Ah, não, é 53 mesmo. É um experimento de Robert Millikan. É o seguinte, ó, no início do século XX, em 1910, o cientista norte-americano Robert Millikan conseguiu determinar o valor da carga elétrica do elétron como Q igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para isso, colocou gotículas de óleo eletrizadas dentro de um campo elétrico vertical formado por duas placas eletricamente carregadas, semelhantes a um capacitor de placas planas e paralelas, ligadas a uma fonte de tensão conforme a ilustração a seguir. Então, tá aqui, ó. Ele ligou
uma fonte de tensão em duas placas planas e paralelas, estão aqui. Então uma ficou positiva, a outra ficou negativa. Aparece um campo elétrico aqui no meio. E aí ele jogou umas gotículas eletrizadas aqui, ó, com um borrifador, né? Ficou olhando ali com um monóculo, com uma lente nessas gotículas. E ele regulou o valor dessa fonte aqui, o valor dessa tensão, até que o campo elétrico conseguisse segurar essa carga negativa. Então lembra que o campo elétrico ele puxa a carga negativa. A carga negativa, o campo faz força para cima aqui no caso, porque o campo está para baixo, o campo elétrico está para baixo, ele vai fazer força nessa carguinha para cima, tá bom? A força nessa carguinha aqui. Só que para baixo tem o peso. Então ele equilibrou, ele foi regulando aqui a fonte, tinha um botão, né? Ele foi regulando a fonte até que a gota de óleo ficasse parada no ar. Nem subisse nem descesse. Por quê? Porque a força do campo elétrico para cima estava equilibrando a força do peso para baixo, tá? Então ele diz assim, ó, admitindo que a gotícula tem uma massa de 1,6 vezes 10 a menos 15 kg, determine o valor do campo elétrico necessário para equilibrar cada gota. Então vamos lá, ó. Deixa eu fazer aqui na direita. Essa é a questão. Que questão que é essa? 8 da nossa listinha. Questão 8. Então vamos lá, vamos fazer aqui um esquema aqui, ó. Você tem aqui a gotícula, ela tem uma massa, né? Então ela está sujeita a um peso aqui, né? Ó, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E ela tem uma força elétrica para cima. Por que eu sei que a força elétrica é para cima? Porque o campo elétrico ele está para baixo, né? Ó. Se o campo elétrico está para baixo, ele vai fazer uma força na carga negativa para cima. Se fosse uma carga positiva, ele empurraria ela para baixo, tá? Então, o campo ele puxa a carga negativa e empurra a carga positiva. Beleza? A força elétrica, por sua vez, pessoal, a gente lembra disso daqui, ó. Campo elétrico é a força, né, na carga sobre a carga que está recebendo. Então, aqui tem uma carguinha, né, essa gotícula aqui, que tem uma massa M, ela também tem uma carga elétrica, tá? Que ele deu lá. Deixa eu ver. Determine, considerando que ela tenha de sobra um único elétron, tá bom? Então aqui, ó, como aqui a gente está usando em módulo, a gente vai colocar o módulo. Qual é a carga de um único elétron, gente? A carga de um elétron em módulo, né, ó, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você falou, mas você falou que o elétron é negativo? Sim, mas eu estou usando em módulo aqui, tá bom? Beleza. Então, gente, o campo, a força elétrica, aqui é a força elétrica, ó, a força elétrica é o campo vezes a carga. Se essas duas forças estão equilibradas, a gente pode escrever assim, ó, força elétrica é igual ao peso. Força elétrica é o campo vezes a carga e o peso, um módulo, né? E o peso é M vezes G. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o campo elétrico. Então você tem o valor da carga, que está dado ali, ó. Ele deu o valor da massa, também está dado. E G é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí é só passar esse Qzinho dividindo, certo? Vai passar dividindo lá e você vai descobrir o valor do campo elétrico na letra A. Tá? Na letra B, ele pede ainda, considerando que a distância é 1 milímetro e que o campo é uniforme, qual é a diferença de potencial, que é a fórmula que a gente usou ali no exercício anterior, né? A gente tem o seguinte, ó, U é igual ao campo sobre campo uniforme, né? Ó, campo uniforme, aqui é a diferença de potencial, certo? Sobre a distância. Então a gente vai ter aqui, ó, do exercício anterior, a gente vai ter esse campo. O D é 1 milímetro, né? Ó, 1 vezes 10 a menos 3 metro, beleza? E o U, a gente quer saber. Ok, gente? Então é assim que você faz os exercícios. Faça, poste,
lá no Conexão e já era. Falou, galera!